Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu sou o pastor Daniel Batista, este é o programa Hora da Verdade. Iniciando agora, neste momento, o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A Palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo, DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 971606768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. É isso aí, meus amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade hoje, aí no teu coração. E não esqueçam, hein? Estejam por dentro da nossa agenda de atividade na Igreja Cenáculo da Fé, também do endereço virtual, constantemente aqui anunciado a todos vocês, horadaverdade.com. Faça uma visita em nossa sede ali em São Paulo, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, ou então estabeleça a conexão virtual pelo horadaverdade.com e participe de um dos nossos cultos transmitidos pelo nosso site todas as quintas-feiras às 20 horas e domingo 19 horas. Para nós vai ser um privilégio muito grande ter em nosso meio, uma alegria imensa poder recebê-los ali na nossa sede, seja fisicamente ou pela internet. Pastor Daniel Batista hoje com o tema apostasia da fé. Não sai daí não, tema importantíssimo para você cristão, para você que está ouvindo esse programa hoje. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje com o tema especial apostasia da fé, como base de orientação a Bíblia Sagrada, logicamente, e com este propósito hoje, daqui para frente, introduzir verdade cristã e identificar as tendências apóstatas, ok? E vai ser com certeza para nós um programa importantíssimo na nossa vida, na vida das pessoas que vão escutar, amém? Porque vai ser mais de um. Não se esqueçam, acesse o site dessa igreja,
amém? E reveja os programas que já foram gravados e transmitidos pela televisão, para você não perder nada. Apostasia da fé. O que seria, pastor? Apostasia já significa desvio de conduta específica. Apostasia da fé seria a quebra da conduta de fé. Esse movimento está identificado pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Nós vamos começar a falar sobre isso e hoje, em especial, preparamos aqui alguns textos importantes da Bíblia Sagrada para nós entendermos exatamente o que é esse movimento. Então, a apostasia da fé, ela se caracteriza num desvio de conduta dentro do quesito fé. Então eu tenho que dizer o que é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé, segundo as Escrituras Sagradas, representa, além da confiança em Deus, adesão e anuência pessoal. Também, firmeza na execução dos princípios de fé. Quarto, adoração plena daquilo que representa Cristo. Quinto, testemunho original por quem exerce fé debaixo da prerrogativa cristã. Ou seja, confiança, adesão, execução, adoração e testemunho original. A partir do momento em que eu quebrar uma destas que estou dizendo aqui, caracteriza a apostasia da fé. Não precisa quebrar todas, basta uma que já evidencia desvio de conduta. E é sobre isso que, na verdade, nós vamos falar. Que tem gente que gosta de falar sobre isso e tem outros que evitam falar disso. A apostasia da fé, ela tem predição bíblica, ou seja, ela foi predita pelas Escrituras Sagradas. Olha o texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que anuncia a apostasia da fé como sendo um dos sinais dos últimos dias. A apostasia da fé como um sinal apocalíptico, ou seja, um sinal da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e da consumação dos tempos. Texto de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo diz que a apostasia como tempo é histórica e a sua duração irá até a volta de Cristo. E segundo o apóstolo, também preparará a manifestação da besta. Ou seja, além da apostasia da fé, ela ser um fato registrado na história dos homens com Deus e da igreja, a duração desse movimento, dessa representação, vai até o dia do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo. E prepara, alicerça a manifestação do anticristo. Talvez você que esteja aí, pergunta-se, mas por que alicerça a manifestação do anticristo, pastor? Eu queria entender isso aí, da besta. Por quê? Porque como igreja falida, como igreja quebrada, espiritualmente, como igreja desviada, o anticristo tem todos os argumentos, todas as formas para poder exercer o seu ministério de iniquidade. É óbvio que para o diabo poder ser o que ele é na sociedade, ele precisa da igreja corrompida. E é isso que nós estamos nesses dias, nos tempos atuais, vivendo. A igreja em processo de corrupção, de decadência, porque o diabo precisa a igreja falida, calada, desorientada, imoral, para ele poder exercer as suas faculdades de iniquidade, inclusive por intermédio deste homem, a qual ele vai destinar como operação do erro. Então a apostasia, ela é um movimento satânico, da qual privilegia, alicerça, abençoa as partes malignas dessa terra. Então, a palavra de Deus nos traça esse movimento, nos leva a esse acontecimento como um fato que não dá para impedir. Vai cumprir as Escrituras e ele permanecerá até o dia do arrebatamento da igreja e da volta de Cristo. Então nós temos que saber, então, não impedir que isso aconteça, mas como sobreviver a essas situações. Terceira coisa importante, qual a motivação espiritual
da apostasia da fé ou de um apóstata. Segundo as Escrituras Sagradas, um apóstata ou um movimento de apostasia, ele tem por motivação espiritual na terra, primeira coisa, acrescentar palavras não autorizadas por Deus. Segundo, alterar toda a ordenança original das Sagradas Escrituras. Terceiro, traçar um plano de organização e tornar a apostasia um sistema eclesiástico, ou seja, dar ao movimento da apostasia uma igreja, um pastor, uma instituição, é isso. Quarto, repelir tudo que é sagrado biblicamente, impedir que o que é sagrado biblicamente seja falado. Quinta coisa, atrair pelo anzol da apostasia a quantidade maior de pessoas, ou seja, atrair massas, público, com base, 2 Timóteo 4, verso 1 ao verso 3, 1 Timóteo 4, 1 ao 2, e 1 Timóteo 1, 19 e versículo 20. Então a apostasia da fé, ou apóstata, biblicamente se confirma que a apostasia da fé tem doutrina, que a apostasia da fé tem um plano de organização, que a apostasia da fé também cria instituição, que a apostasia da fé também é inquisidora e, segundo as Escrituras, atraente. Ela motiva, ela cativa, ela reúne, ela congrega massas. E o que isso é importante para nós aqui? O importante para nós, dentro daquilo que a palavra de Deus nos dá por experiência, é aquilo que o pastor eu falei para você que está me ouvindo aqui. A apostasia da fé, ela não tem que estar na nossa crítica só. Ela, na verdade, precisa ser, nós precisamos ser relacionados a ela, precavidos. Nós temos que saber como sobreviver a esse tipo de coisa, porque todo este mal vai bater na porta da nossa vida, ou então na porta da tua igreja. Porque é uma doença, é um vírus, é uma infecção deliberada. Olha que coisa maligna, como que a palavra de Deus faz questão de nos trazer orientação de que o movimento da apostasia, ele tem estrutura, ele tem instituição, ele tem regra, ele tem doutrina, ele seduz, como também é inquisidor, ele persegue, ele declara a morte sobre aqueles que o contrariam. É o que está acontecendo. Eu vou dar só uma pausa aqui para te dar um exemplo aqui. As igrejas do Estado, as igrejas que estão estatal, veja só você, a igreja que está dentro da política, ela está usando o Estado, a República, e os privilégios constitucionais para perseguir a igreja pequena que se submete a ela. Eu mesmo estou sendo processado por 2 deputados, eleitos pela igreja evangélica, que se diz evangélicos, porque não concordaram com a minha crítica em relação ao que eles andam fazendo aí com a maçonaria. Eles estão usando o poder público e também a federação para me processar, ou seja, eles têm advogado de graça, eles têm a Assembleia Legislativa para dar a eles poderes para me perseguir, se caso eles se sentirem ofendidos comigo como pastor. Essas igrejas que estão dentro do Estado, elas estão, infelizmente, aparelhadas pelo diabo, pelo Satanás, para impedir que as igrejas sagradas, separadas, bíblicas, não falem, não se oponham a nada do que eles são, do que eles falam ou do que eles fazem. Então nós passamos a nos deparar, não é com uma apostasia pessoal, familiar, entendeu? Ou denominada. Nós estamos diante de um movimento apóstata que ele tem uma expressão política, governamental, religiosa, armada, ao ponto de se tornar inquisidora da igreja, que contraria, que não se submete, que não se entrega. Biblicamente, isso sempre aconteceu e vai piorar na medida que nós nos aproximamos da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e da manifestação da besta do anticristo e do seu governo. Então atenda, a coisa não é fácil, e a coisa que mais me entristece é saber que muita gente que está me vendo aí agora, você deu cabo eleitoral para essas igrejas erradas e usarem o poder político para perseguir igrejas pequenas. Tome cuidado com isso.
Quarta coisa que eu queria aqui com vocês falar biblicamente: a apostasia da fé, ela tem uma realidade bíblica. Ou seja, segundo a palavra de Deus, Mateus 12:43, Jesus fala disso. E o que ele fala de um apóstata ou de quem está dentro desse movimento? Como igreja, como pastor, como cristão, como evangélico, não interessa. Jesus trata categoricamente a apostasia como sendo a superioridade do mal. Para Jesus, os piores estão dentro da igreja, os desviados, os pseudos cristãos, são da categoria superior, ou seja, ultrapassam os feitos malignos da terra. Os feitos malignos da terra, eles passam a ser pior do que o diabo. Segundo o nosso Senhor, um apóstata, ele é pior do que o ímpio, ele é pior do que o mundo, ele é pior do que o diabo, porque ele faz todas as coisas erradas debaixo da prerrogativa cristã, porque ele tem uma oração apostólica, uma oração sacerdotal, um rito cristão, um rito específico do movimento cristão. Ele se esconde por detrás disso para executar atividades malignas, e isso faz dele o quê? Alguém que erra consciente. E isso, para a palavra de Deus, é o mais importante do que eu estou falando aqui. De que ninguém que está no movimento apóstata está por inocência, ou está por vítima. Quem está na apostasia da fé, ali caracterizado, segundo a palavra de Deus, ele está ali por segundas intenções, ele está porque ele é maligno, ele é satânico, ele não está fazendo aquilo ali porque ele não teve instrução na infância, ele está fazendo aquilo ali porque na verdade ele entrou com um processo diante de Deus para fazer a sua obra, buscar os seus ideais e os seus objetivos. Outra realidade do movimento apóstata, Paulo diz em Hebreus 6, do 4 ao versículo 6, que é uma caminhada sem volta, ou seja, quem entra nesse movimento, quem entra na caminhada de apostasia, não volta. É impossível que ele volte. Talvez você pergunte, mas por quê? Pelo estado do indivíduo do conformismo, o estado dele, de se conformar ao ponto da sua mentira virar uma verdade. Eu não posso falar nome aqui, mas o que tem de mentiroso aí, achando que a mentira dele virou uma verdade, é uma brincadeira. Chega a ser desaforo o que esse povo está fazendo com a igreja e com o cristianismo. Mas uma coisa importante, será que eles voltam? Será que um dia eles podem se arrepender, se redimir? Segundo o apóstolo Paulo, quem entra nesse caminho, historicamente, não voltou. Então para você que está me ouvindo agora, toma muito cuidado, filho. Se você quebrou a adesão cristã, a execução cristã, a adoração plena a Cristo e o testemunho original, se você quebrou um desses fatores, eu acho bom você se consertar. Porque quem começa quebrando um, quebra o segundo, quebra o terceiro, e a hora que ele vai ver, é um mentiroso nato, ao ponto do diabo não poder mais com ele, evangélico. Outra coisa importante, 1 João 2,19, um movimento de apostasia não pode ter medo de se falar. Não pode ter medo de se falar sobre isso. João diz o seguinte: esse movimento tem que ser identificado, esse movimento ou essas pessoas têm que ser identificadas. A Bíblia toda relata isso. Deus dando nome aos bois, Deus apontando o dedo e identificando não só as tendências, como também pessoas. Paulo que cita Himeneu, Alexandre, que eram pessoas que tinham trazido a ele muitos males como apóstolo, a igreja também, a citação de nomes. Então não adianta você ver que o sentimentalismo para cima de mim, de que eu estou bombardeando a igreja, falando mal de pastor, porque o que está errado, não interessa se o nome dele é lindo, maravilhoso, público, divulgado, aclamado, porque eu vou descer a paulada e eu não vou ter medo de falar dele, porque o que ele fala, o que ele faz, o que realiza não é bíblico. E a igreja não pode ter medo de falar disso, a igreja não pode ter medo de denunciar a fajutícia, a ser vergonhice, o genérico que está sendo aclamado pela sociedade como se fosse um cristianismo. Nós temos uma igreja, eu vou dar um exemplo para você, que saiu na matéria da revista Veja São Paulo, agora essa semana, que foi uma avaliação das igrejas evangélicas e a forma como elas estão se profissionalizando, a forma como elas estão, diríamos o seguinte: virou um mercado, a igreja virou uma empresa.
E gente de fora, que não é evangélica, que não é cristão, está tendo uma análise mais profunda do que a igreja se tornou apóstata, diríamos assim, do que o povo que está dentro da igreja congregando. Os caras são encontrados com corrupção configurada, confirmada, estão sendo processados pelo Estado por corrupção ativa. E corrupção que eu digo aqui não é contrariando o Estado do que a fé ensina, mas contrariando o Estado daquilo que a fé também condena. E eles continuam de pé pregando e na televisão, ganhando dinheiro, ganhando clamor, aplausos. Por quê? Porque geralmente quem está no caminho da apostasia não gosta de falar disso. Quem quebra a conduta de fé, quem corrompe a fé, quem transgride a lei de Deus, ele tem medo de que se fale sobre o assunto. Então, se o teu pastor, a tua igreja, ou os membros que você conhece, teus amigos, vierem com sentimentalismo, com besteira, querendo dizer que nós não temos que falar, que nós temos que respeitar, que nós não podemos julgar, a Bíblia está aqui para se fazer juízo de valores. Nós não podemos julgar o que eles são como pessoa, mas como pastor, cristão, ministério, vocação é dever nosso, porque o ministério da apostasia precisa ser identificado. E como disse João, saíram do nosso meio para ficar provado que ele não é, ou eles não são, um dos nossos. A partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre esse tema. Nos próximos programas, eu venho trazendo para vocês aqui tendências, fatos, tudo baseado na palavra de Deus. Mas aqui, agora, nesse exato momento, a apostasia da fé, ela é algo condenado pela Bíblia, porque ela quebra a fé. E além de quebrar a fé, ela não satisfeita, ela tem doutrina, ela tem plano de organização, ela cria instituição, ela é inquisidora, ela atrai multidões. E com essa realidade bíblica de quem entra, não volta mais. Toma muito cuidado com o que você anda fazendo por aí como cristão. Daqui a pouco, pastor, eu volto, em nome de Jesus, orando por você. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 971606768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com.
É isso aí, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus. Momento de oração. Senhor Jesus, no poder do teu sangue nós te agradecemos, meu Senhor, te agradecemos, meu Salvador, pela palavra que recebemos do Senhor, pela palavra, pela revelação, que fomos, Senhor, agraciados pela tua fala. Jesus, pelo teu sangue, redima, purifica, restaura, alcança aquele, meu Senhor, que está desviado, que está, meu Senhor, escravizado pela iniquidade e pelo pecado. Meu Salvador, meu Senhor, impeça, meu Jesus, que mais almas sejam sacrificadas, que mais vidas sejam, Senhor Jesus, furtadas desse caminho. Eu imploro no teu sangue, meu Senhor, queima o diabo, queima, Senhor, o inimigo da cruz, o inimigo da fé, o inimigo da tua palavra, e confirma o teu propósito. Levanta, Senhor, a tua igreja fiel nesta terra, para que ela não se corrompa como as demais. Pelo teu sangue eu imploro, eu peço por todos aqueles que me ouviram, que me escutaram aqui agora, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre todos. Amém, Jesus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade volta, amém, com esse tema aqui. Muita coisa eu vou trazer para você entender o que anda acontecendo lá fora, que Jesus não quer. Um beijo, um abraço, Maranata, Deus abençoe vocês. Até o próximo programa, em nome de Jesus.